Bem-vindo, bom dia a todos. Eu hoje gostava de vos falar sobre algo, eu vou recorrer aqui a algum suporte gráfico e nem sempre tem que ser igual. Há um livro que eu li há um tempo atrás, há muitos anos atrás, já não sei a propósito que é a Arte da Guerra segundo Sun Tzu. É um manual, atenção, não tenho intenções, nem tinha intenções na altura de guerrear, mas aquilo também é um livro de estratégia, não é só um livro de guerra, é um livro de estratégia. E é um livro que nos fala de liderança, tomadas de decisão, etc. E eu hoje gostava de vos falar sobre outra coisa. Gostava de vos falar sobre, não de guerra, mas queria-vos falar sobre rendição, que é algo completamente diferente. E segundo Deus, é a arte que todos nós devemos dominar. Nós não devemos ser hábeis na guerra, devemos ser hábeis na rendição. Eu vou explicar. Eu podia fundamentar esta mensagem em muitas histórias da Bíblia, em muitas personagens da Bíblia, mas recorri a uma que foi a primeira imagem que eles começaram a cantar, foi Noé. E, portanto, eu hoje vou-vos falar sobre a arte da rendição segundo Noé. Não é a arte da guerra segundo Sun Tzu, mas a arte da rendição segundo Noé. A Bíblia apresenta a rendição não como uma fraqueza, mas como um caminho para descobrir Deus, como vamos ver. E vemos isso de Gênesis a Apocalipse. Deus chama o ser humano nunca para o ser humano controlar, nunca para o ser humano liderar, nunca para o ser humano provar, mas para confiar, esperar e entregar a sua vontade. Isso é paradigmático desde Gênesis a Apocalipse. A rendição bíblica, eu estou na fase de introdução, atenção, não é passividade nem resignação. É uma escolha consciente em que deixamos Deus definir o método, o timing e os processos. A arte da rendição consiste em aprender a entrar na arca, como vamos ver, permanecer nela enquanto Deus está em silêncio e sair dela quando Deus diz para sair. Isto é a arte da rendição e por isso é que eu vou usar Noé, porque para mim é o melhor exemplo. Pode ser que amanhã mude de ideias, mas é o melhor exemplo de rendição para mim. É o caminho, a rendição, de quem descobre que a verdadeira segurança não está em compreender tudo, mas em confiar plenamente naquele que conduz todas as coisas. Dito isto, podes pôr a primeira imagem, que é o primeiro. Há 10 pontos sobre esta arte que eu queria falar convosco, apresentar-vos. Devia ter feito a imagem retangular, lamento, mas pronto, para a próxima já sei como é. Tens que reduzir um bocadinho para se ver tudo. Exato. A primeira passagem está em Gênesis 6, 14. Vamos ficar no livro de Gênesis, portanto, capítulo 6. Gênesis 6, 14. E está aqui o versículo. Não, isto é o 2. Isto não está na ordem. É 1. Não interessa, eu vou avançando, eles vão pondo a imagem depois. Gênesis 6,14 nós dizemos assim: faze para ti uma arca. Faze para ti uma arca. A arca, quer-vos dizer que não era a ideia de Noé. A arca foi uma ideia de Deus. Aliás, há um tempo, até no Natal falei, e já tinha falado antes, de que é Deus que escolhe ter com o homem. É Deus que escolhe na Bíblia inteira revelar amor. A Noé apenas aceitou o plano de Deus e cumpriu. Portanto, Noé nunca propõe um plano. Noé nem sabia que era possível uma chuva destruir, seja o que for, porque nunca tinha havido no histórico essa situação. Ele não sugere o plano B. Ele diz: Deus, ninguém vai acreditar em mim, arranja lá um plano B para a malta, porque isto não vai correr bem. Ele não pergunta porquê. Deus diz: faz uma arca. Apresenta-lhe o plano. Está aqui. Eu quero que tu faças uma arca. Eu quero dizer que a salvação inicialmente vem sempre de fora. Nunca vem de nós próprios. A salvação não veio de Noé. A salvação vem sempre de Deus. E a rendição começa, isto é o primeiro ponto, quando abdicamos de ter ou criar soluções Bs. Noé não disse: é grande demais. Fazemos aqui uns botes salva-vidas, caso isto corra mal. Ou, se calhar, Deus, isto é demais para mim. Eu nunca fiz uma coisa destas. Vamos fazer a arca ligeiramente diferente. Não há janelas atrás. Temos que pôr umas janelinhas lá atrás para eu poder ir vendo como é que estão as ondas e não sei o quê. Ele não fez nenhum plano B, ele não fez nenhuma sugestão, ele aceitou. A vida rendida então começa com Deus a dizer: faço para ti uma arca. Não é faz o que achares melhor. Deus nunca diz a Noé: olha, eu vou criar um dilúvio, arranja aí um barco para meter o pessoal todo e os animais. Não, faz isto. Não é faz como tu achares melhor. Começa com aceitarmos as soluções de Deus sem as questionarmos ou procurarmos um plano B. Exemplo, eu vou dar para cada ponto um exemplo. Moisés, diante do Mar Vermelho, ele tinha plano B, podia ter arranjado. Ele não arranjou. Ele não sugere estratégia. Moisés, perante o Mar Vermelho, disse assim:
O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eu vou aceitar o plano que Deus tem. Parece-me louco. Parece-me tão louco como criar uma arca para um dilúvio quando nunca choveu. É tão louco uma coisa quanto outra, mas eu vou aceitá-lo e Deus vai arranjar uma forma de passar no meio deste mar. Porque esse é o plano de Deus. Então a travessia só acontece quando a rendição se concretiza. No reconhecimento que não há uma solução fora daquela que Deus deu. Então, primeira lição. A rendição acontece quando tomamos como nossas as soluções de Deus. A rendição acontece quando tomamos como nossas as soluções de Deus. Segunda imagem. Por favor. Gênesis, está aqui citado. Nós sabemos que não tinha chovido ainda sobre a terra. Eu não sei se depois... Ele diz que era um orvalho que caía. Deduzo que só a chuva ocorreu depois desta situação, porque houve uma mudança estrutural no planeta. Mas o que sabemos é que a arca foi construída em terra seca. Isso sabemos. E isso é crucial. Não havia chuva, não havia sinais visíveis de chuva, nem uma pequena nuvem lá no horizonte que indicasse que pudesse cair um dilúvio. Só havia uma coisa, a palavra de Deus. Na nossa vida, Deus muitas vezes chama-nos para obedecer antes de entender. Confiar antes de ver. Caminhar sem garantias externas. Rendição é também obedecer sem o aplauso. Aquele homem foi chamado para fazer aquilo sem ter aplauso. Sem compreender. Sem entender. Vivendo pela fé. Eu quero-vos dizer, a melhor definição do que é significar... Porque vemos o justo viverá da fé. Vemos isso no Velho Testamento e Paulo depois cita isso ao ver em Romanos. O que é um justo viverá da fé? Olha, vamos descomplicar as coisas. Eu não gosto de coisas complicadas. É viver em rendição. Porque uma pessoa que vive em rendição é uma pessoa que vive pela fé. Então, a melhor definição de justo viver pela fé é alguém viver rendido. E digo-vos mais, que se nós não vivemos em rendição, não vivemos como justos. Porque não revelamos fé. Primeiro livro dos Reis há um exemplo sobre isto. Que é a viúva de Sarepta. Ela estava a ponto de tomar a última refeição e morrer. E, neste caso, Elias chega-se ao pé dela e diz assim, dá-me pão. E ela só tinha água e farinha. Ela não tinha previsto uma chuva de farinha lá em casa. Ela só tinha uma farinha para o último pedaço. O que é que ela fez? Ela rendeu o que tinha para Deus. Ela trabalhou e construiu a sua arca em terra seca. Estão a perceber o que é que isto significa? Ela construiu a sua arca em terra seca. Ela não tinha aplauso, ninguém a via, ela não tinha indícios de que podia cair uma chuva de farinha na casa dela, e por ter construído sem compreender, a farinha caiu em chuva na sua casa e ela ficou com mais do que suficiente para ela. Porque tal como Noé construiu em terra seca. Então, segunda grande lição, rendição é obedecer sem aplauso, sem garantias, é construir algo que não compreendemos para um fim que desconhecemos. Tal como Noé fez aqui. Terceira das que eu mais gosto. Eu dei por mim, olha, aliás, eu comecei a pensar na Arca de Noé por esta lição que está ali em cima, que já vou explicar. E depois pensei, eu cheiro-me que aquilo tem mais para descobrir. E depois fui mais fundo e acabei por descobrir mais algumas coisas. E estas imagens, eu peço desculpa, isto foi a inteligência artificial que me criou. Eu pus lá os temas, ele criou umas imagens para cada um dos temas. Esta, para mim, é a grande lição, uma das grandes lições. A arca foi construída para navegar? Não me respondam. Uma parte das pessoas acha que foi. Não, a arca foi construída para flutuar. Deus disse a Noé para fazer uma cabine de controle. Lá no topo, estás a ver? Tens lá umas janelas, é para controlar a situação. Não, mete lá dentro e fecha a porta. E não vês nada cá fora. Não havia possibilidade de navegar, só flutuar. A arca não foi feita para navegar. A arca não escolhe o seu destino, tal como a vida rendida não controla resultados, não manipula caminhos e aceita a orientação de Deus. Não tinha leme. E nós queremos sempre ter o leme das nossas vidas. Mas quando queremos ter o leme das nossas vidas, não vivemos vidas rendidas. Quando Deus diz, deixa-me cuidar, deixa-me dirigir-te os teus passos, que é o que está aqui. Deixa-me cuidar, deixa-me dirigir. Ele está a dizer, entra na arca, fica lá e eu levo-te para onde eu quero levar. Onde há rendição real, o controle morre. Tozer disse isto um dia. Isto é importante. O maior inimigo da fé não é a dúvida. Não é a dúvida. É a necessidade de estar no controle. E Watchman Nee, que vocês sabem que eu gosto muito, disse também isto. Deus não quer a nossa força, quer o nosso consentimento. Exemplo. Vamos voltar para o Moisés.
Aliás, Paulo disse que as coisas que foram escritas no deserto foram para ensinamento nosso. Igreja hoje. Eu estou a recorrer e estou a fazer e devo recorrer. Em Êxodo 13, nós lemos que Israel se movia quando a quê? A nuvem se movia. Israel parava quando a nuvem quê? Parava. Quando a nuvem se levantava, nós lemos que partiam. Quando pousava, eles ficavam. Israel tinha vontade própria? Não. Israel seguia a nuvem. Israel vivia sem leme. Estão a ver o exemplo? O povo de Israel nos 40 anos, eu gostei daquela imagem que eles andavam ali aos Esses e faziam assim, lá agora nos desenhos animados que passaram aqui atrás da música dos miúdos, eles faziam assim. Está bem, ok, eles andaram aos Esses porque Deus quis que eles andassem aos Esses. Porque eles não estavam preparados para entrar na Terra Prometida. Então Deus fez-os andar aos Esses. Foi de propósito, aquilo não foi aleatório. Aquilo foi o leme de Deus. A nuvem levantava, eles levantavam. Se a nuvem pousava, eles pousavam. Mas nós temos todos uma tendência de querer pôr o leme e fazer o nosso próprio caminho. E aqueles que o fizeram no deserto deram-se mal. A rendição, então, é abdicar de decidir o ritmo e a direção da caminhada. Terceira lição. Quarta. Medidas absurdas. Medidas absurdas, sem lógica humana. Medidas impossíveis. Olha, Deus deu comprimento, deu largura, deu altura, deu materiais, deu compartimentos, deu métodos de vedação, mas não deu leme, não deu quilha, não deu velas, nem deu sistema de orientação, nem de direção. E por isso, muitos consideram isto medidas impossíveis. Porque são irracionais para um navio. Para a lógica humana, os homens dizem isto não é um barco, é uma caixa. Isso é uma coisa, eles têm razão. Isto nunca foi um barco. Isto sempre foi criado para ser uma caixa. Deus disse, relativamente à arca, que isto era uma loucura para os homens. Tal como Paulo diz em Coríntios 1,18, que a palavra de Deus a palavra da cruz é loucura para os que parecem. Era tão loucura para os homens aquela arca, como é tão loucura para os homens hoje a palavra de Deus. E dizem-nos, tu vives dentro de uma caixa. Pá, não é também dentro de uma caixa. Está tudo bem, está tudo enquadrado. A arca não foi feita para ir para lugar nenhum. A arca foi feita apenas para uma coisa, não afundar. A arca não foi feita para ir para lugar nenhum. A arca apenas foi criada para não afundar. E muitas vezes nós queremos e sonhamos, eu vou ser a minha arca. Vai saltar por cima das ondas, vai fazer ali no meio das ondas como os surfistas fazem, voar e coisa e tal. E Deus apenas quer que nós não vamos ao fundo. E não vale a pena complicar muito a nossa viagem. Não controla o rumo, ele só entra e confia. Então rendição é aceitar um projeto que não te dá controle. E a quarta lição é esta. A arca parece ilógica, porque foi desenhada para quem não precisa de compreender tudo. Apenas confiar. Rendição implica de colocar a lógica de lado e confiar. Mais uma imagem. Vamos para a quinta. Eu acabo a tempo, não se preocupem. Uma única porta. Sabe o que é uma única porta? Porque Deus diz em Gênesis 7:6 que fechou a porta, não disse as portas. Ele diz, eu fechei as portas, de cima, de baixo, de lado, eu fechei a porta. Só havia uma única porta. Este detalhe é teologicamente brutal. Não há entradas parciais, não há saídas estratégicas, não há porta B. Eu há dias estava a vir com os miúdos lá da Serra da Estrela e passei pelo túnel da Gardunha, que tem 1,5 km. E à medida que ia passando o túnel, explicavas, se isto correr mal, estão a ver que aquelas saídas estão ali de emergência. Ok? Não se esqueçam disto. Quando virem um túnel e estiverem no túnel, mesmo dentro do metro de Lisboa, há saídas de emergência. Há a porta A, a porta B, a porta C, a porta D. Eu lamento, mas na arca não havia porta B. Não havia saídas de emergência. Porta única. Porque a arca foi construída para se dar bem. Nós temos sempre medo que as coisas tenham mal, por isso é que queremos portas B, C e D. Mas no plano de Deus corre sempre tudo perfeito. Não é preciso ver uma porta B. Basta ver a porta A. E, portanto, ele entra, Deus fecha. A rendição não é experimentar Deus, é entrar e ficar. É entrar e ficar. Por exemplo disso, dos maiores que eu encontro na Bíblia. Ruth perde marido, perde segurança, perde identidade, fica sem nada, perde o dinheiro, perde o sustento, perde tudo. As portas se fecharam. O que é que ela faz? O teu Deus será o meu Deus. Rendição. O que é que ela ganhou? O que vocês sabem. Acabou por entrar na linhagem do Senhor Jesus Cristo. E deu-se bem. Aceitou a pobreza, aceitou o anonimato, aceitou o risco, entrou na arca e disse, Deus, eu não sei para onde vou, leva para onde tu quiseres. Tu fechaste a porta, mas eu estou cá dentro e agora vou para onde tu quiseres. Isto é rendição. Deu-se bem, deu-se melhor que qualquer outra pessoa.
Então, quinta lição. Sexta, aliás, quinta. Rendição é entrar numa nova vida sem controlar como Deus irá fechar ou abrir a porta. Nem quando Deus irá fechar ou vai abrir a porta. Vocês estão com uma ar assim muito triste. Digam uma coisa. O Noé deu-se bem. Aquela arca garantiu-lhe sobrevivência. Todos os outros lá fora morreram. Garantiu-lhe segurança. Quando todos os outros arranhavam-se lá fora nas árvores, na arca, e subiam às árvores e gritavam. Imagina o grito lá fora. Segurança. Garantiu paz. Garantiu sustento. E podia continuar por aqui. Rendição traz bons resultados. Já querer guiar e querer ir contra Deus dá o resultado de quem ficou fora da arca. Dentro da arca, podes para a próxima. Dentro da arca, imaginem a confusão. A IA inventou esta imagem dentro da arca. Há quem diga que, eu não sei, que os animais estavam a dormir com um sono profundo para que o Noé não tivesse muito trabalho. Eu não sei de onde diz isso, atenção. Eu não sei se eles estavam a dormir, se estavam acordados, se o Noé tinha que os alimentar, se eles estavam em modo de hibernação. Não quero saber. Sabem porquê? Porque Deus não diz, eu também não me interessa saber. Não é importante. O que eu sei é que, a ser verdade que estava isto assim, aquilo não era muito agradável. Havia animais, havia ruído, havia cheiro, havia tensão. Vida rendida não é fuga de realidade. É muitas vezes aprender a viver com o outro. É suportar o peso do processo. É crescer em confinamento. A arca salva, mas a arca não isola do desconforto. E há uma personagem que muitas vezes é pouco falada nas igrejas, que foi uma das inspirações da Elizabeth Elliot, que é Amy Carmichael. É um exemplo. Ela viveu mais de 50 anos na Índia. Longos períodos acamada e sempre se recusou a voltar para Londres para ser tratada. Acabou por morrer na Índia, servir aos outros em circunstâncias muito, muito complicadas. E ela diz que Deus não me chamou para o conforto, mas para a disponibilidade. Isto é rendição. De um exemplo claro de que ela não tinha garantias de conforto, mas punha Deus em primeiro lugar. Então, rendição acontece quando aceitamos que os interesses de Deus estão acima do nosso próprio conforto. Ok? E vemos isto aqui. E depois este versículo, para ilustrar que eventualmente a arca estaria cheia e estaria em modo de ebulição e não seria muito confortável. Sétimo. Sem janelas laterais. Sem janelas laterais. Só a abertura em cima. Porque Deus diz em Gênesis 6:6, farás uma abertura por cima. Deus não disse, farás uma abertura ali lateral, a outra lateral, apenas em cima. Ou seja, Noé não conseguia olhar em volta. Sabem porquê? Porque ele não conseguia. Não conseguia avaliar as circunstâncias. Eu, se estivesse dentro daquela área, eu gostava de ter um aspecto para poder perceber qual é a dimensão das ondas, quando é que eu consegui ver terra. Estão a perceber? É que estávamos encafuados, ele estava encafuado dentro de uma arca. Ele não conseguia avaliar circunstâncias, não conseguia ajustar a estratégia. Há pessoas que podiam dizer assim, mas como é que ele conseguia avaliar o perigo? Ele não tinha que se preocupar com isso, era um problema de Deus. Ele não tinha que se preocupar com isso. A resposta bíblica é, ele não tinha que se preocupar com isso. A sua referência não era horizontal, era vertical. Deus ia cuidar dos perigos. Deus ia evitar que fossem coisas contra a arca capazes de a afundar. Isso era um problema de Deus. Isso era algo que só Deus poderia fazer. O que Noé tinha que fazer era, em caso de dúvida, olhar para cima. A janela superior. Rendição é olhar para cima quando tudo à volta é caos. Lembram-se de Senhor Jesus no Getsemane, Mateus 26? Ele estava numa arca, é um exemplo, vocês percebem a figura, em que à volta era caos. E olhou para cima quando disse, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isto é a rendição. Ele olhou para a sua janela superior. Até porque, coitado, se olhasse para o lado só via discípulos a dormir. Era bem melhor olhar para cima. A arca e a cruz são lugares onde a vontade humana é entregue por completo. E vemos isso aqui. Coitava. Depois de entrar, Noé, teve chuva durante 40 dias. Nós queixamos com chuva durante 2, 3 dias. Imaginem esta chuva. E não era chuva. É que a água saía das fontes do abismo. Era água a jogar de baixo para cima, de cima para baixo, com a ventania de VIP para os lados. Eu acho que não se via nada a não ser água à frente. 40 dias, meses sem ter notícias de Deus. Nós queixamos, Deus não me dá uma resposta. Na altura não havia Bíblia, que a gente podia ler no Salmo 23 de vez em quando, para nos animarmos. Era Deus que falava oralmente. Agora imaginem-se dentro daquela coisa, que era uma prisão autêntica, sem ouvir zero de Deus. 40 dias sem explicações de Deus. Sem saber quando é que ele ia parar. Ele estava lá dentro e não tinha mais pequena ideia se aquilo era para o fim da sua vida, se ia viver no limite,
toda a sua vida dentro daquela arca. Ponham-se nos sapatos do Noé. Deus não fala, não dá novas instruções. E Noé, o que é que ele faz? Ele simplesmente continua na arca. Há uma coisa que eu quero vos dizer desde já. Não é normal a pessoa ser rendida como Noé. Nós não sabemos o que aconteceu antes de Noé, até Deus lhe falar para construir a arca. Deus, de certeza, trabalhou na vida de Noé para que ele tivesse preparado a um certo ponto para receber isto e fazer. Eu não sei quem era o Noé antes. A Bíblia também não me explica. O que eu posso dizer é que não é normal alguém fazer o que Noé fez. Moisés, não era para falar sobre isto, mas vou ter que falar, para explicar, para enquadrar. Antes de ser Moisés da sarça ardente, e que diz, eu sou pesado de língua, e há uns que interpretam isso como gaguez, eu não vejo isso assim. No hebraico aquela palavra não tem nada a ver com gaguez, tem a ver com, eu estou desabituado a usar a minha capacidade que tinha, porque segundo José, Moisés era o líder de tropas egípcias, e portanto um líder das tropas egípcias que percebia tinha capacidades militares e estratégia, não era um indivíduo pesado de língua nem gago, tinha que ser um indivíduo com muitas capacidades, só que Deus teve que o desabituar durante 40 anos para que ele esteja rendido ao ponto de aceitar a missão que Deus queria. Porque Moisés, houve um ponto em que quis fazer isso, só que foi cedo demais, quando ele matou aquele egípcio. Recordam-se da história? Ele achava que era o libertador, mas ele estava a fazer nos seus termos, na sua força, de uma forma não rendida. E Deus disse, 40 anos para o deserto, até que fiques ao ponto de eu fazer de ti como eu quero. E então sim, ele já se achava pesado de língua, mas não era gago. Ele já me desabituei daquilo que eu tinha. Então sim, Deus o usou. Eu não sei o que tinha acontecido na vida de Noé antes, mas cá Noé passou por alguma que o fez abater ao ponto de estar preparado para fazer esta arca sem reclamar, porque não é normal o que ele fez. Eu não estou com isto a dizer que Noé não era aquela pessoa fantástica que lhe diz. Era. Mas até lá, como é que Deus o trabalhou, Deus não nos diz. Sabemos como é que ele termina e não foi bem. Mas eu não vou falar sobre isto. Então, rendição é continuar fiel quando Deus está em silêncio. O silêncio não é abandono. É o lugar que Deus cria para que a confiança possa ser amadurecida. Por exemplo, vida de José. É o exemplo que eu quero dar sobre isto. Segundo os entendidos, teve 13 anos com Deus em silêncio. Bem mais do que Noé. Noé teve 40 dias com Deus em silêncio. José teve Deus em silêncio durante 13 anos. E desde o momento que cai no poço, até que percebe que pode ser segundo na hierarquia do Egito. 13 anos. E ele manteve-se fiel. Então, ouçam bem isto, que eu li há algures e que eu acho que é especial. Eu vou ler. A fé madura não depende da frequência da voz de Deus. A fé madura não depende da frequência da voz de Deus, mas da confiança no seu caráter quando ele se cala. Perceberam bem? A fé madura não depende da frequência da voz de Deus, mas da confiança do seu caráter quando Deus está calado. Estão a perceber? 9. O Noé, quando as águas baixaram, se fosse o David, arranjava lá, ei filhotes, umas cordas cá para baixo, vamos saltar que eu já estou farto de estar aqui neste barco. Mas o Noé, não. O Noé é como aqueles que estão já a luz vermelha passa a passar para o laranja e já começam a acelerar. Ele só passa mesmo no sinal verde. É daqueles cumpridores. Claro que vocês todos só passam no sinal verde, eu sei. Depois das águas baixarem, ele aguardou a luz verde. Lá fez ali os testes, solta as aves, procura discernimento, não procura fuga, só sai quando Deus manda. Então Deus disse, 8:15, não é? Sai da arca. E ele sai da arca. Ele poderia sair antes. Claro que sim. Se calhar que Deus não ia deixar, ele ia tropeçar, cair ali. Enfim, estou agora a divagar. Mas ele não sai. Não é espera de Deus mandar sair. Então, vida rendida é não precipitar decisões. É não forçar libertações. É não correr antes do sinal verde. E muitos fracassos começam com saídas antecipadas. Lembram-se de Saul? Quando é que ele se deu mal? Quando não foi capaz de esperar por Samuel, ofereceu o sacrifício antes de tempo e por isso, ele perdeu o reino e foi rejeitado por Deus. Porque não foi capaz de esperar pelo sinal verde. 10º, última. Agora sim, eu saía da arca. O que é que eu ia fazer se eu saísse da arca? Eu ia correr pelos campos, tipo aquela da música no coração. Estou farto, está na arca, vamos correr. O que é que o Noé faz? Ele faz um altar. Não havia espaço para o projeto, havia apenas espaço para a adoração. Gratidão. Ok? Ele não constrói a casa, ele não planta a vinha, ele não faz o business plan, ele não organiza o futuro, ele não faz uma reunião de família para dividir tarefas, ele não faz nada disso, ele faz um altar. Ele agradece a Deus, ele adora. Então, a rendição verdadeira é fundamentada na gratidão e na adoração e não na agenda pessoal. Para terminar, 2 pequenas notas. Vida rendida
não é procurar por subir aos Everestes da fé, como muitos pintam por aí. É simplesmente entrar na arca e ficar. Perceberam o que é que isso significa? Vida rendida não é, é conseguir isto e conseguir aquilo e conseguir o outro e fazer isto e fazer... É simplesmente entrar na nossa arquinha, não questionar, deixar Deus fechar a porta e ficar. Isso é vida rendida. E termino com Corrie ten Boom, de quem gosto muito, que ela disse isto um dia: nunca tinhas medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Que o Senhor nos abençoe.